Boa noite a todos. Meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje, capítulo 57, Fraternidade entre Terreiros. De modo geral e infelizmente, os terreiros permanecem isolados uns dos outros, como se cada um fizesse parte de um mundo totalmente diferente do outro. Assim, não é incomum encontrarmos casas que proíbem seus frequentadores de visitarem outros terreiros, ou até mesmo expulsem membros que se arrisquem em fazê-lo. Crescimento caótico. Como já estudamos, a Umbanda se expandiu de forma caótica no Brasil, isto é, sem um direcionamento por parte de uma liderança ou instituição. Basicamente, o processo de formação de novas casas se dava essencialmente por mudança de membros para novas cidades ou por cisões. Eventualmente, um médium, por ocasião de trabalho, por exemplo, era transferido para uma nova cidade. E lá chegando, procurava saber sobre a existência de algum terreiro e não encontrava. Assim, para não deixar de trabalhar, começava a receber seus guias em casa. Com o passar do tempo, mais pessoas chegavam e logo havia estrutura suficiente para abrir um novo terreiro. Foi basicamente este o modelo que fez com que a Umbanda se espalhasse gradativamente pelo interior do país. Contudo, às vezes as pessoas divergiam. Entravam mesmo em atrito e surgiam dissensões. Nesse caso, um ou mais médiuns acabavam por sair do terreiro e fundavam, logo em seguida, um outro, com tudo aquilo que consideravam adequado e que o anterior não possuía. Então, não apenas surgia uma nova casa, mas uma casa com diferenças em relação à primeira. Este procedimento, ao longo do tempo, produziu imensa variabilidade nas formas de se praticar Umbanda e gerou também seus efeitos colaterais. Dirigentes que, por uma razão ou outra, não concordavam com a forma da casa nova trabalhar, acabavam por criticá-la, abertamente ou não, apontando erros, perigos e mesmo incoerências nesse novo terreiro. Com razão ou não, o fato é que esse comportamento desestimulava seus frequentadores de visitarem a outra casa, sob pena de saírem dela com carrego ou com algo negativo. Cruzar linhas. É desse contexto que nasceu a expressão cruzar linhas, como sinônimo de algo ruim, como a dizer que quem encontrou o seu terreiro não deve visitar outro, sob pena de sair, de pegar energias ruins, negativas, de passar mal nesse outro terreiro. Contudo, pergunto, independentemente das divergências humanas, todo terreiro sério não trabalha pela mesma causa, embora as maneiras possam ser diferentes? Os guias que atuam no terreiro A, por exemplo, seriam inferiores aos que atuam no terreiro B? Os consulentes que frequentam o terreiro A e recebem as graças que buscam, estariam privados de recebê-las se frequentassem o terreiro B? Costumo dizer, em tom contrário e descontraído, que cruza a linha é pipa no céu. Os espíritos atuam em todos os segmentos onde se façam necessários. Não importa que seja terreiro A ou B. Se necessário, os espíritos que habitualmente atuam numa casa vão mesmo auxiliar em outras, até mesmo fora do segmento religioso, pois a solidariedade é um dos caminhos espirituais de evolução. Portanto, não tenho a menor dúvida em afirmar que esse conceito é errôneo e mais, tem produzido ao longo do tempo diversionismos que não justificam de forma alguma, fazendo
que com os terreiros se comportem como pequenos feudos, interessados apenas no que acontece em suas próprias terras. Na melhor das hipóteses, os terreiros que proíbem seus membros de visitarem outras casas sofrem com excesso de zelo, e na pior, têm o desejo de controlar a experiência religiosa do outro, repetindo os mesmos erros que as velhas tradições religiosas repetem há milênios. Experiência pessoal. Esse diversionismo não está apenas na Umbanda. Vários outros segmentos sofrem com isso. Para ilustrar, contarei um caso pessoal. Certa feita, fui indicado por um conhecido a fazer um estudo sobre obsessão espiritual num pequeno centro espírita da cidade. Ninguém lá me conhecia. Fiz o estudo e as pessoas gostaram muito. Ao final, os dirigentes da casa vieram conversar comigo, interessados em marcar uma nova reunião de estudos, procurando saber mais sobre mim. Tudo ia muito bem, até que uma senhora perguntou em que centro eu trabalhava. Respondi-lhe que em nenhum, dizendo que estudava o Espiritismo desde os meus 16 anos de idade, mas que estava em processo de desenvolvimento mediúnico num terreiro de Umbanda. O susto foi geral. A conversa foi minguando. As pessoas procuraram outras para conversar e em poucos minutos me vi sozinho, indo embora praticamente ignorado por todos, aqueles que estavam no local e que há poucos minutos atrás me cercavam. Nunca mais recebi convite para retornar àquela casa. Novo olhar. Eu ajudei a fundar um terreiro e trabalho em outro há quase 3 anos, ajudando nos trabalhos de desobsessão. Nunca me aconteceu qualquer aborrecimento sobre isso. Pelo contrário, foi um pedido das próprias entidades e tem dado muito certo. Todo terreiro trabalha pela mesma causa. Assim não há razão para proibir as pessoas de visitarem outras casas. Pelo contrário, isso deveria ser estimulado, pois fortalece a religião. Em nossa casa, qualquer médium pode visitar outro terreiro e se julgar que servirá melhor nessa nova casa, poderá ficar sem problema algum, sem qualquer ressentimento, pois todo terreiro sério é bom, e se é bom, merece nosso apoio. Assim conclamo, especialmente os dirigentes, a abrirem suas mentes sobre isso, desde que as pessoas aprendam a respeitar cada terreiro em sua singularidade. Sempre será uma experiência positiva conhecer outras casas. Fraternidade. Dentro do possível, todo terreiro deveria ajudar outros terreiros, especialmente se em dificuldade, e por isso uma razão simples: trabalhamos pela mesma causa. Recentemente, visitei um terreiro muito importante para mim. E lá soube pelo dirigente que estava passando muitas dificuldades financeiras em razão de uma dívida. Então, fiz uma pequena campanha junto aos membros da nossa casa e arrecadei quase R$ 200 para ajudá-los. Sei que foi uma pequena quantia, mas antes ter R$ 200 a mais do que a menos, não é? Se os terreiros se visitassem e se auxiliassem, a religião como um todo se fortaleceria. Os laços fraternais criados pelas casas, ainda que sejam de doutrinas diferentes, beneficiaria a todos por esse elo de amizade e estima recíproca. A religião é que ganharia com esse novo olhar. Aqui encerro o capítulo 57. Muito obrigado a todos. Até o próximo.